Fala rapaziada, Suriacha aqui. Essa é a parte 7 da obra Dreamland Adventure, que tem sido a obra que eu tô focando aqui no canal. Se tu não assistiu os vídeos anteriores, eu recomendo que tu assista desde a primeira parte pra conseguir entender o que tá acontecendo aqui. Bom, a gente parou na parte em que o nosso prota Howard perde a consciência em uma piscina e acorda já no mundo dos sonhos, com a IA-63 dando boas-vindas de volta pra ele. Howard diz que isso é estranho, ele não morreu? Como ele tá ali? A IA diz que os mortos não podem escolher entrar no jogo e pergunta se ele tá sendo ameaçado na vida real. Então ele se lembra de tudo, o cara estranho que foi contratado pra matá-lo, dizendo que ele é um bom homem e que o ataque não tinha sido fatal. Se ele quisesse sobreviver, era pra ele ir pra um hospital agora mesmo, e então deixar a cidade, mudar de nome, nunca mais aparecer ali. Caso contrário, não só ele, mas todo mundo que ele conhece ia ser morto. Howard, com um corte na garganta, se pergunta o porquê. Por que tudo tem que ser tão difícil na vida dele? E bom, pelo menos ele não mora no Brasil, né? Essas últimas memórias que ele tem antes de apagar deixaram claro pra ele que não havia outra escolha. Ele ia ter que lutar por sua vida, por tudo que acredita, por aqueles que ama. Dando uma última olhada pra trás, ele diz que já que não existe outra opção, então vamos pra guerra. Aí sim, mano, esse era o prota que eu queria ver, se fuder com o irmão 7. A inteligência artificial diz pra ele que o desafio da invasão das bestas é muito mais difícil de superar. Ele vai morrer rapidamente se não levar nenhuma ferramenta com ele, mas Howard diz que não precisa. Ele vai treinar como um louco nesse sonho pra se tornar um lutador melhor. Não existe nada que possa impedi-lo dessa vez, e então ele atravessa o portal. O desafio Invasão das Bestas começou. O jogador vai fazer o papel de um soldado que sobreviveu a uma guerra. O jogador terá que explorar, lutar e até escapar. O nível de dificuldade é 1. Você tem 180 dias para sobreviver. Howard não demorou muito para se orientar dessa vez. Um colete à prova de balas e uma arma já equipados automaticamente, esse desafio não parece ser tão difícil. Mas enquanto ele pensa isso, sente algo pingando em seu capacete. Quando olha para cima, ele vê um enorme gorila verde, monstruoso, devorando o corpo de uma pessoa. O animal é centenas de vezes maior que um gorila normal. Howard nunca viu nada tão grande. Os pedaços do corpo morto caem ao seu redor. Ele respira fundo e então mete o pé dali o mais rápido que consegue, antes que o bicho pegasse ele também, se perguntando como que ele vai lutar contra isso. Ele entra correndo pra dentro de um prédio abandonado. O animal vê que ele se escondeu e tenta quebrar as paredes. A força do bicho é monstruosa. Ele logo vai pôr o prédio inteiro abaixo. Howard põe a mão na sua arma, mas pensa se realmente deve fazer isso. Ele lembra que entrou nesse sonho com o objetivo de treinar pra quando voltasse pra vida real. Josh Tai é um assassino treinado. Ele põe a arma de volta ao coldre. O gorila gigante, cansado de brincar, solta um rugido grotesco e parte pra cima dele. Já que não conseguia ver Howard, ele iria derrubar o prédio inteiro de uma vez. Howard pega uma barra de ferro e se põe em posição. Uma parede inteira cai contra ele. O gorila joga o peso do seu corpo contra o nosso prota. Howard vê que vai ser esmagado, e então ele consegue prender a barra de ferro no chão, o que faz todo o peso do monstro ser usado contra ele. A barra atravessa a parede de concreto e finca direto no olho do animal gigante, que urra de dor e sai correndo dali na hora, derrotado. Howard respira ofegante, mas ao mesmo tempo aliviado. Ele tinha sobrevivido. Ele se arrasta para fora do prédio destruído, pensando que vai precisar ser mais cuidadoso a partir de agora. Assim que ele pensa isso, percebe alguém se aproximando. Sem tempo para pensar, ele pega uma barra de ferro mais próxima, se levanta já ativando sua skill de mira e já atirando a barra, quando de repente era ela, Sharon Young, mas era tarde demais. Ele já tinha lançado a barra de ferro. Porém, de alguma maneira, a mulher consegue se jogar pra trás na hora e a barra de ferro pega no capacete dela. Howard pergunta se ela tá bem. Ele pensou que ela fosse um monstro. Ela pergunta o que ele tá fazendo ali. Ele deveria estar em um hospital. Howard não entende. Como assim hospital? Então ela conta que ele tava encharcado de sangue quando invadiu o quarto dela do nada e depois caiu na piscina. Ela chamou uma ambulância e viu ele ser levado por eles. Então Howard se lembra o que aconteceu. Depois que se feriu, ele correu em busca de ajuda. Deve ter entrado no quarto dela por engano. Na vida real, ele deve estar dormindo em uma cama de hospital agora. Howard diz pra ela que quando acordou, ele estava nessas ruínas estranhas e pergunta como ela foi parar ali, pensando consigo mesmo que não escolheu começar o jogo e nem pediu por nenhuma cópia de ninguém dessa vez. A mulher diz que ela também acordou nesse lugar do nada, ouviu um barulho e foi ver o que estava acontecendo. Howard diz pra si mesmo, tem algo errado com esse jogo. De qualquer forma, ele agradece a mulher por chamar a ambulância. Se não fosse por ela, ele estaria morto agora. Ela diz pra ele guardar as palavras
palavras bonitas para depois que eles acharem um jeito de sobreviver. Diz que, como ela pode ver, ele é muito bom em arremessar coisas, então pode ser que ele sirva para ajudar ela. Ele pergunta ajudar no quê? Então ela mostra para ele uma cidade lá no longe que parece meio afundada e pergunta se ele não acha ela familiar. O prota olha bem e então percebe, era o prédio da empresa. Ela fala que, de acordo com o terreno e com a situação meteorológica dos prédios próximos, provavelmente é assim que a Terra se parece 300 a 400 anos no futuro, ou seja, eles acabaram de experimentar uma viagem no tempo. O vento cheira mal, é provável que a água seja cáustica, o nível do mar continua subindo, talvez no fim a terra seja inundada. Howard percebe que é assim que o declínio do mundo vai acontecer. Sharon diz que a boa notícia é que eles não são os únicos humanos vivos, ela provavelmente consegue encontrar um habitat adequado se tiver algum tempo. A má notícia é que existem muitos monstros, como por exemplo aquele gorila gigante, então ela pergunta se ele quer ou não trabalhar com ela. Ela pode liderar o caminho e ele protege os dois, mas Howard primeiro diz que ela acabou de falar que eles viajaram no tempo, mas ela não parece nem um pouco incomodada com isso. Tá até mesmo fazendo planos. Como ela pode não estar com medo? E a mulher responde que só quer sobreviver. Eles seguem seu caminho pelo que parece ser um deserto. Ela pergunta pro Howard se ele era algum atleta de arremesso de dardos ou coisa assim, e ele diz que não, arremessar dardos era só um hobby. Então fala pra mulher que não esperava que ela pudesse lembrar do nome dele. Afinal, quando eles se cumprimentaram, ela nem olhou pra ele. A mulher fala que naquele momento ele não tinha muito valor pra ela. Era uma perda de tempo conversar com ele. Howard diz que isso é maldoso. Se ela calcular as pessoas ao redor dela dessa maneira, nunca vai ter nenhum amigo. A mulher não responde nada, porque eles aparentemente tinham chegado ao lugar onde ela indicou. Ele diz que ela é boa, isso parece uma fortaleza, e então ela responde, dizendo que você só tem amigos depois de ter valor próprio bastante, e pergunta se ele não pensa assim. Mas Howard subitamente tampa a boca da mulher e a puxa para trás de umas pedras. Um bicho que parece uma centopeia gigante passava bem em cima da cabeça deles. Howard puxa sua arma, diz para ela que possivelmente essa fortaleza vai ser uma decepção, então dá a arma para ela e diz para ela usar isso para se proteger. Ela agradece e diz que vai ajudá-lo como conseguir. Howard olha novamente para a fortaleza. Nenhum monstro à vista. Eles iam entrar. Enquanto caminham por dentro da fortaleza, Sharon acha estranho o fato do prédio e do chão estarem limpos. É como se alguém limpasse esse lugar todos os dias, mas por que eles não viram nenhum humano? Então eles param. Em cima do que parece ser um posto militar, uns pedaços de árvore formavam algo que parecia um ninho de águia, mas um ninho de águia não pode ser tão grande assim. E nessa hora, eles veem o bicho. Uma águia mutante bizarra. A águia sobrevoa o lugar, mas parece estar indo direto para eles. Sharon diz para eles se esconderem rápido, mas Howard nem se mexe. Ele olha fixamente pro bicho, então diz para ela se esconder, porque ele tá de boa. A mulher pergunta se ele ficou louco. Essas lanças de aço dele não vão matar aquele bicho. E Howard diz que isso é exatamente o que ele quer. Ele se lembra do momento em que Josh Tai colocou uma faca na sua garganta e disse que mesmo nessa situação ele não podia fazer nada a não ser tremer de medo. Disse que era ridículo Howard falar sobre mudar seu próprio destino. Qualquer um podia matá-lo sem esforço. Nosso prota diz para si mesmo que quando o sonho acabar, se ele só pudesse lembrar de uma única coisa, que seja o quão destemido e corajoso ele conseguiu ser. Então se coloca em posição, pronto para arremessar suas lanças de aço. A águia monstruosa gritava, enquanto nosso prota arremessava o máximo de lanças que conseguia. Em movimentos frenéticos, ele lançava uma após a outra sem parar. As lanças acertavam o bicho, algumas perfuravam suas asas, outras varavam seu corpo. Sharon ficou sem acreditar quando viu o enorme pássaro cair do céu, já sem vida. O sangue verde do animal respingou em Howard, que na hora sentiu tudo queimar, como se fosse ácido. Ele cai de joelhos tentando se livrar das queimaduras. Sharon corre até ele, mas não tinha o que ela fazer. Howard gritava de dor. Aquele líquido estava corroendo a sua pele. Então, do nada, engrenagens começam a se mover. O portão do forte se abre e de dentro surge um robô. Um humano ferido foi detectado. Sistema médico emergência ativado. No seu único braço restante, o robô projetou uma injeção. Sharon pergunta quem é ele, mas o robô, sem responder, finca a agulha nas costas do nosso prota e injeta o conteúdo da agulha. Howard sente uma vertigem absurda e começa a perder a consciência. Ficando sem energia, o sistema logo será desligado. Então ele desaba no chão. Um pouco depois ele acorda, dentro do que parece ser uma base militar. Sharon diz que ele parece bem, tirando o cabelo dele que despirocou totalmente, provavelmente um efeito colateral da injeção. Howard diz que pensou ter sido ferido pelo líquido corrosivo e pergunta que lugar é esse. Sharon diz que eles estão dentro da fortaleza. Quando ele estava em perigo, esse robô injetou alguma coisa nele e as feridas simplesmente se curaram como um milagre. Talvez quando ele acordar, possa contar para eles a história desse lugar. Nessa hora,
hora, uma luz vermelha acende na cabeça do robô. Totalmente carregado, uma grande área suja foi avistada. Limpar, rolar, limpar, rolar. Então o robô sai até o lado de fora da fonte, levanta a tampa que parece ser a sua cabeça, então solta uma labareda de chamas no cadáver do monstro. Howard fica sem entender, mas Sharon diz que ele foi feito com uma tecnologia avançada. Para ativar ele, talvez precise de algum tipo de comando específico. Ela lembra do número escrito na frente do robô, 2003, então o chama. Robô 2003 para tarefas domésticas recebeu uma nova requisição. O modo piloto automático termina e o modo programa inteligente será iniciado para ser usado. O modo piloto automático está ligado há 130 dias. Recebeu 363 ataques de diferentes criaturas. 45 mil toneladas de lixo foram limpos. Sofreu 672 de dano à beira da desativação. Manutenção necessária. Uma luz azul começa a brilhar intensamente do robô. Howard e Sharon não entendem nada. Aê, eu sabia que esse dia chegaria. Eu não trabalhei bastante, foi por isso que os humanos me deixaram pra trás. Desde que eu limpo o forte todos os dias, os humanos finalmente retornarão. Sharon pergunta se ele quer dizer que não tem nenhum humano ali. Esse lugar só tá arrumado porque ele limpa todos os dias? Isso mesmo, um dia os humanos voltarão, quando souberem como esse lugar está limpo, assim como costumava ser. Sharon fica pensativa. Howard tenta entender o que se passa na cabeça dela. Então ela pergunta pro robô se ele sabe pra onde os humanos foram, se eles deixaram alguma mensagem quando saíram. Eles disseram que se não pudessem voltar em um ano, então significa que eles provavelmente teriam ido pro paraíso. O paraíso é um lugar agradável, não é? Pensei em ir até eles, mas não consegui encontrar o paraíso no mapa. Vocês poderiam me dizer onde fica o paraíso? Howard diz pro robô que é melhor que ele não saiba. Então fala pra Sharon que pelo fato desse robô estar no piloto automático há 3 anos, as pessoas dali provavelmente já estavam mortas. Sharon fala pro robô levar eles até a sala de armazenamento. Era hora de fazer novos planos, então ela se vira e sai andando, deixando Howard pensando no fato de mesmo depois de passar por tantos problemas, ela ainda continua tão calma que até pensa em fazer novos planos. De uma maneira estranha, as emoções da Sharon Young são realmente estáveis. Aqui estão as armas humanas, mas não há munição alguma. Essas barras energéticas comprimidas são os únicos alimentos que restam. Os humanos disseram que eram tão duras quanto a carne seca e poderiam durar por 100 anos. Os humanos usavam essa composição química para curar feridas. Eles a chamavam de lágrimas da deusa. Se for usado em excesso, vai crescer ferrugem no corpo. Howard pergunta se foi isso que o robô injetou nele e se ele vai virar uma pedra. O robô responde que o efeito da poção é forte, mas ele tá a salvo. Então de dentro dele sai uma tesoura. Enquanto ele corta o cabelo do Howard, ele fala: essa poção não pode consertar o sistema nervoso completamente. Alguns humanos lutaram muito e confiaram demais nessa poção, então acabaram entrando em estado vegetativo. Howard acha uma pena, porque ele já estava pensando que essa poção ia ajudar ele a virar um mestre nas artes marciais. Além desse depósito, o campo também tem um reservatório subterrâneo e um centro de energia que constantemente fornece eletricidade. Assim que escuta isso, Howard já pergunta se esse lugar tem banheiros, porque ele tá com um cheiro muito ruim. Dirigindo-se para as banheiras. Sharon pergunta pro robô se existe um centro de energia porque ele não se carregou esse tempo todo. E o robô responde que ele é apenas um robô para realizar tarefas. Sem permissão, ele não pode usar recursos dos humanos. Então Sharon diz que uma máquina sempre será uma máquina e pede para ele mostrar para ela outros lugares. O robô obviamente concorda. Sharon tá em uma sala de controle, diante de um monitor com uma linguagem estranha. Ela se pergunta que língua é essa. Parecem rabiscos. O robô aparece dizendo que trouxe o mapa para ela, mas nessa hora, o eixo do robô se quebra e ele cai com tudo no chão. A mulher não parece dar a mínima importância para isso e apenas pergunta se ele ainda consegue traduzir o que tá escrito no monitor. O robô diz que tá bem e que essa é uma nova linguagem que os humanos inventaram para registrar a ascensão e a queda da civilização. Para que todos os animais inteligentes entendessem o significado, eles usaram rabiscos para narrar as histórias, mas a linguagem não tinha sido gravado nele, então ele não consegue ler os registros. Sharon acha curiosamente atencioso da parte deles, até considerarem como lidar com a situação mesmo após a morte da sua civilização. Porém, quando ela abriu o mapa, não gostou nada do que viu. Ele estava em uma ilha isolada. Para ser exato, essa é a única ilha na Terra. Como as estatísticas mostram, em 179 dias essa Terra também será inundada pelo Oceano Ácido. Agora todas as bestas mutantes do planeta se reuniram nesse lugar. Para se manter seguro, mestra, por favor, permaneça no abrigo. Sharon começa a analisar a situação atual deles. Eles não têm comida nem munição. Bestas ferozes estão por todos os lados e não existe ninguém para socorrer eles. Ou seja, não há nada que eles possam fazer, a não ser esperar até que a morte os alcance.
isso mesmo. Ela parece ter aceitado a situação. Enquanto prendia seu cabelo, Sharon pergunta pro robô se os humanos deixaram roupas ali. Ela queria entregar algumas pro Howard. O robô diz que sim, as roupas estão nos quartos, mas que ela não precisava se preocupar, ele mesmo faria isso. A mulher olha bem pro robô e pergunta se ele sabe o porquê os humanos o abandonaram. Ele pergunta se é porque ele não trabalhou bastante. Ela passa por cima do corpo dele, então diz que não. Foi porque ele não sabia como mostrar pra eles o quanto ele é valioso e que ela não quer acabar como ele. Um tempo se passa e nós vemos alguém abrindo a porta do banheiro. Nosso prota tomava banho bem de boa quando ele se vira e vê o robô atirado no chão e na hora pergunta o que aconteceu com ele. Por favor, não me deixe pra trás. Ainda posso trabalhar, posso limpar. Quero estar com os humanos. Sinto falta do tempo que passei com os humanos. Então nós vemos o que seriam as memórias do robô, de uma época onde a humanidade ainda sobrevivia, animais ainda existiam, crianças brincavam e chamavam por ele. Ele era útil para eles, até que de repente não era mais. E desde então ele ficou sozinho nesse lugar, completamente abandonado. Eu imploro, ainda posso trabalhar. Eu não sei como é o paraíso, mas eu vou dar o meu melhor para tornar esse lugar mais limpo que o paraíso. Porra, mano, alguém dá um abraço nesse robô. Howard coloca aquilo que seria o olho de volta no lugar e diz que as peças estão todas gastas. Ele pergunta como os robôs são consertados. E 2003 diz que na sala de manutenção tinham engenheiros humanos que reparavam os robôs. Howard diz que não tem nenhum engenheiro por ali, então vai ter que ser ele mesmo para tentar. Mas nessa hora a porta atrás dele se abre e Sharon entra no banheiro só de roupão. Ela diz que o mundo tá prestes a ser destruído. Ele não precisa ser tão tímido e que ali estavam algumas roupas limpas que ela separou para ele. Ele agradece todo tímido e fala para ela colocar as roupas em cima da mesa. Ela faz isso e então diz para ele que eles estão em uma situação muito ruim, mas ainda tem chances de sobreviver. O que ela não entende é porque os humanos deixaram esse abrigo que tinha comida e teto para correr o risco de serem mortos. Howard responde que 2003 falou sobre um lugar que eles estavam procurando, mas ela diz que isso não importa. Afinal, o mundo todo vai desmoronar em breve. Não importa para onde eles tentassem ir. Não dava para impedir o mundo de desmoronar, a menos que o lugar que eles procuravam possa proteger eles da grande destruição. Só um lugar assim valeria a pena, mesmo que significasse que eles poderiam morrer no caminho. Ela vai tirando seu roupão enquanto continua falando que nos registros devem haver informações úteis e que com algum tempo ela vai conseguir decifrar. O problema é que o nível do mar estava subindo cada vez mais. Os monstros em terra vão continuar se reunindo, o que vai deixar eles cada vez em maior perigo. Enquanto entra na banheira, ela continua. Diz que espera que eles possam continuar trabalhando em equipe até conseguir ajuda. Ela vai pesquisar maneiras de escapar, enquanto ele os mantém seguros. Mas Howard mal tá ouvindo. Ele tá completamente intimidado pelo fato da mulher ter ficado pelada na frente dele sem mais nem menos. E se pergunta se ela não tem medo que ele o ataque ou coisa assim. Ele concorda com o que ela falou e dá uma espiada de canto de olho. Então percebe que embaixo do roupão dela tinha uma arma. Howard se pergunta o que isso significa. Sharon diz que pensou que teria que recorrer a alguns métodos especiais para acalmar ele, mas agora ela fica mais aliviada ao ver que ele é uma pessoa que consegue se conter. Nesse momento crítico de vida ou morte, um colapso mental destruiria todas as chances de sobrevivência deles. Rapaziada, essa mulher aí é completamente diferente da Sabrina. Ela planejava usar a arma para acalmar ele, caso ele saísse do controle. Em nenhum momento ela temeu qualquer tipo de ataque sexual. O único medo dela era perder ele, o seu pequeno ajudante, já que era provável que ele ficasse biruta das ideias depois de saber o que tá acontecendo com o mundo. Essa mulher consegue ver o quadro inteiro. Ela é bem mais inteligente que o normal. Howard diz pra ela que tem algo a fazer, então pega 2003 e sai do banheiro. Sharon fica ali pensando como Howard é apenas uma pessoa comum. O mundo tá desmoronando, mas ele ainda tá preso pela moral. Mas isso é bom, porque ela não vai precisar passar muito tempo lidando com ele. Um tempo se passa e nós ouvimos barulho de solda. Howard estava consertando o 2003, que já estava tagarelando de novo. Nosso prota pergunta pro robô por que ele não disse nenhuma palavra quando a Sharon estava com eles. Ele pensou que ele estava tão quebrado que não podia nem falar mais nada. A linguagem humana é rica em significado. Não consigo distinguir as entrelinhas por trás das palavras. Howard concorda com ele e diz que Sharon Young pode fazer o que quiser, desde que não interrompa o treinamento dele para matar as bestas. O robô fica espantado quando ele diz isso e fala que é perigoso, mas Howard diz que não tem outra escolha e explica para ele que em outro mundo ele também estava vivendo em um tempo de destruição. Os animais mutantes de lá quase tiraram a vida dele e a matança não ia parar, a menos que alguém faça alguma coisa. Diz que talvez o robô
robô não entenda isso, mas ele não pode imaginar o quanta coragem é necessária para um trabalhador esforçado e endividado se forçar a sair da zona de conforto e tentar derrubar suas barreiras. Ele trocou tudo o que tinha por uma conquista, que no fim acabou sendo esmagada por outra pessoa sem esforço nenhum. Howard entende claramente que para ele a verdadeira morte é se render e fugir. Ele precisa conseguir avançar. Outro mundo? Você quer dizer o paraíso para onde os humanos foram? Howard pergunta pra ele porque ele sempre fala sobre essa coisa de paraíso e diz que pra ele o seu lar é seu paraíso. É o lugar onde existe segurança, lealdade, valor, luz e poder de cura onipotente. Se ele conseguir superar esse desafio, ele pode salvar o seu lar. Entendo, o paraíso é incrível. Não é de se admirar que todos os humanos... Há algo que eu possa ajudá-lo, mestre? Eu adoraria ajudá-lo a salvar seu paraíso. Howard diz que é claro que sim. Ele com certeza vai se machucar lutando contra os monstros e vai precisar que ele o cure rapidamente. Além disso, ele não precisa ficar chamando ele de mestre toda hora. Pode chamar ele de Howard que tá bom. O robô acha isso incrível, porque só os humanos chamam uns aos outros pelo nome. Howard diz pra ele que se ele fosse uma garota robô, até seria legal ele ficar chamando ele de mestre. Mas uma máquina enferrujada que nem ele não tá interessado. O segundo dia do apocalipse chega. Sharon observa o trabalho que Howard fez com o robô e, meu amigo, saca só esse robô blindado, parece um mecha, tem até um escudinho, quero ver quem vai peitar ele agora. Sharon mostra pro nosso prota grandes flechas de bestas que o pessoal dali usava para se defender dos monstros que atacavam, e ele pega elas para ele, então começa a se encaminhar para fora do forte, afinal o objetivo dele ali era caçar bestas e ficar mais forte, não é mesmo? Mas a mulher fala para ele esperar, ele fala que eles fizeram um acordo sobre a função de cada um, então ele estava saindo para matar os monstros. Ela diz que isso é desnecessário, não tem por que ele sair caçando os bichos. A função atual dele é manter o forte seguro. Howard diz que ele só tem 180 dias. Ele não quer esperar até que os monstros venham até eles todos de uma vez. Ela não entende porque ele tá indo procurar sarna para se coçar. Diz que sabe que ele tem habilidades para matar animais, mas agora eles estão falando de problemas mais sérios. Será que ele já se esqueceu o quão corrosivo pode ser o sangue desses bichos? Ela viu um macaco com mais de 2 andares de altura. Ele tá indo arriscar a vida dele à toa. Eles não podem cometer nenhum erro. Quando ela encontrar um lugar para onde os humanos foram, eles podem lutar para chegar até lá, mas agora é melhor eles reservarem seu poder e acumularem mais força. Howard simplesmente pergunta se ela tá mesmo tentando dizer para ele o que fazer e o que não fazer no próprio mundo dele. A mulher meio que não entende o que ele quis dizer. Howard pensa no fato de que na vida real ele tá de cama quase morto, com um bando de pessoas tentando matar ele. Pensando nessas coisas, como ele poderia ficar de boa no abrigo e não sair? Ele tem que ficar mais forte o mais rápido possível e aproveitar cada segundo nesse lugar. Então fala pra mulher que concordou tomar conta dela, só porque uma vez ela salvou a vida dele, mas esse acordo não significa que ela possa interferir no trabalho dele. E verdade seja dita, ele não tá nem aí pra como esse mundo vai acabar. Se ela se sentir desconfortável, pode simplesmente ir embora a qualquer momento. Sharon, depois de tomar essa lapada sem dó, mantém a compostura e diz que apenas estava preocupada com a segurança dele e que deseja a ele uma viagem segura. Howard chama 2003 e vai embora, pensando que todas essas coisas que ele disse pra ela no fim não servem de nada, porque ela é só uma NPC. Mas a mulher entra em parafuso, porque percebeu que estava completamente enganada sobre ele. Howard não tá pensando nem se comportando como qualquer homem medíocre, mesmo com o mundo afundando. Ela não consegue entender o que se passa na mente dele. Nessa hora, uma cobra passa por entre as pernas dela. Sharon se vira e, de repente, ela tá em uma floresta. Uma mão pega em seu ombro. Ela se vira na hora, mas não tinha ninguém ali. Ela grita para que essas vozes na cabeça dela vão embora. Junte-se a nós. Junte-se a nós. Ela prende seu cabelo e então a alucinação acaba. Outro episódio psicótico. Porque isso tá acontecendo de novo. Não tem por que ter pressa, ela ainda tem tempo. Mas ela precisa desenvolver uma relação amigável com Howard. Porque do contrário, ela provavelmente vai morrer. E assim chegamos ao fim desse episódio, meus amigos. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like. E se quer a continuação dessa história, comenta aí pra eu saber. Caso você queira dar aquela força pro canal, eu vou deixar a chave Pix no comentário fixado ali embaixo. Qualquer R$2 já ajuda muito, velho, a continuar esse trampo. E quem sabe contratar um editor pra me ajudar a trazer os vídeos com mais frequência. Tamo junto e até o próximo. Fui!